Salve pessoal, aula 7, né? Então aqui nesse vídeo só vou dar uma passada rápida aqui na teoria que a gente vai usar nos exercícios, né? Que é a parte principal aqui da folha. Mas para pegar mesmo, para entender mesmo, só fazendo exercício mesmo, só assistindo aí os vídeos dos exercícios. Então a gente vai começar aqui a trabalhar com derivadas parciais, né? A derivada parcial ela é usada esse símbolo aqui, de Ronde, né? Para denotar ela, ou pode ser usado também, né? Colocar simplesmente a letra que você vai derivar, colocar lá na frente. A derivada parcial, ela ocorre aí quando você tem mais de uma variável em jogo. Quando você tem, por exemplo, z igual a uma expressão que envolva x e envolva y. Então você tem mais de uma variável em jogo. Você tem x e tem y, né? Pode ter outra variável além de x e y também. E a ideia, né, da derivada parcial é você pegar a letra que está aqui embaixo e considerar ela como variável e tudo que não for ela constante, né? Então o mecanismo de derivação é semelhante ao de derivada comum, né, que foi visto lá em cálculo 1, com a observação que o que não for essa letra que tiver aqui embaixo vai ser tudo constante, né? Então você vai tratar, né, aqui, por exemplo, nessa derivada x como variável, e o que não for x vai ser constante. Aí é tratado como constante, né? Vai seguir as regras aí de derivação, né? Quando você tem constante. Você pode fazer derivada de ordem superior, né? Também derivada de ordem superior é você derivar o resultado da derivada, né? Você derivou uma vez, aí pega o resultado, deriva de novo, você tem a derivada de segunda ordem. Se você derivar mais uma vez ainda, vai para a terceira ordem, e assim sucessivamente, né? Com esse tipo de notação aqui, a letra, a ordem de ocorrência das letras aqui, né? Que vão dar quem você deriva primeiro. Por exemplo, nesse segundo aqui, você derivaria primeiro em relação a y e depois em relação a x, né? Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem uma igualdade interessante aqui, né, que a gente vai ver aqui no próximo slide, que é a igualdade de Schwartz, né? Se você deriva primeiro em relação a x e depois em relação a y, você obter o mesmo resultado de o que você derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Não há diferença, desde que elas sejam contínuas e válidas, né, no intervalo onde você está trabalhando. Uma primeira aplicação importante aí que a gente vai trabalhar é o diferencial. Tem várias aplicações aí no cálculo, né? Mas na engenharia, por exemplo, a maior aplicação do diferencial é que você pode usar ele para estimar erro, né? Quando você faz medições, né, você vai ter um erro associado. Esse diferencial seria o erro total, né, que você está calculando, e aqui o erro das partes, né, que você mediu. Por exemplo, medir x e medir y. Dx seria o erro da medição de x, dy aí seria o erro da medição de y, né? Então isso daí é uma forma aí de você calcular o erro, né? Estimar um erro aí quando você tem o erro acaba sendo propagado, né? Você precisa calcular, por exemplo, a área de um terreno. Você tem a medida da base e da altura, né? Um retângulo, por exemplo. Então,
Aqui seria o erro da medida da base e aqui o erro da medida da altura, né? Então, e aqui seria uma relação, né? A derivada da função em relação à variável que você está trabalhando ali. E isso daí também vale, né, para vários casos, né? Então, sempre que tiver trabalho com erro, né, cálculo estimativa de erro, você pode usar aí o diferencial. Outra regra que a gente vai usar aí também, e que é importante, é a regra da cadeia, né? A regra da cadeia, ela, ela foi vista lá no cálculo 1, né? Só que o que acontece? Se eu tiver mais variáveis, né, em jogo, o que a gente vai fazer, né? Então, muitas vezes você quer calcular a variação temporal, né? Nos problemas aplicados é muito usado o tempo, né? Esse T minúsculo aqui, né? Você quer calcular a variação temporal de uma grandeza que precisa ser calculada, né? Você não tem como medir isso, né? Só que você tem como medir a variação temporal de variáveis aí relacionadas, né? A gente vai ver ali um problema de um gás, por exemplo. Você quer saber a variação temporal da pressão do gás, né? Você pode calcular ela sem medir, né? Sem ter um instrumento de medição. Você pode calcular ela se você conseguir um termômetro que meça a variação temporal ali da temperatura e consiga ali um recipiente ali que consiga analisar a variação do volume, né, do gás. Né? Você tem um recipiente ali onde você tem o volume ali, a volumetria ali medida, né?